Paz do Senhor Jesus, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. O Senhor é bom demais. Estamos hoje numa manhã de memorial. Nossa Páscoa significa que Jesus morreu, ressuscitou e um dia Ele volta para nos buscar, né? Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando e fortalecendo até a sua volta. Você que pode, abra comigo. Livro de Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Vamos ler apenas alguns versículos. Manhã de ceia, manhã de trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem falado e tem feito por nós. Amém? Quantos acharam? A partir do versículo 1 que diz: passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, já ao nascer do sol. Diziam umas às outras: quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? Olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Saindo apressadamente elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Veja o versículo 7 comigo novamente. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a quem? Ide, dizei a seus discípulos, e a quem? Que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Amém? A igreja pode se assentar, adorando, bendizendo, louvando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito por nós. Bem verdade, quando eu li esse versículo pela primeira vez, a gente intrigou um pouco, porque diante de todo o ministério de Jesus, diante de tudo que Ele realizou aqui no final, nós temos essa informação do texto, a qual manda-se passar uma mensagem, manda-se passar um recado. E o recado que é mandado passar avisa aos discípulos e avisa também a Pedro, para que me encontrem lá na Galileia. E a pergunta que me intrigou quando foi feita, quando foi mandado dar esse recado, e eu não sei se já aconteceu com os irmãos, a pergunta que eu fiz foi: Pedro também não era discípulo? Foi bem específico o recado para ser enviado. Avisa aos discípulos e avisa também a Pedro. E dentro de tudo isso aqui que nós lemos, a história de Pedro, muitas das vezes é a que mais se parece conosco. Muito intenso, por vezes muito entrão, por vezes age na emoção, age com sentimento, age com o coração, mas também tem uma facilidade muito grande de reconhecer quando está equivocado.
Pedro, ele tem uma qualidade muito grande que eu penso ser uma das melhores qualidades para ser um obreiro. E qual é essa qualidade? É ser ensinável. Ele não levava nada para o coração, porque ele sabia que quando ele estava sendo corrigido pelo Senhor, o Senhor estava o corrigindo para o seu próprio crescimento, porque aquela correção somaria, ajudaria em seu ministério futuro. Então nós vemos em Lucas 5, o início do chamado de Pedro. Jesus, ele chega até Pedro no momento que não era, de acordo com a nossa visão, o momento ideal. Porque quando pensamos que para ter um encontro com Jesus, nós precisamos estar bem, precisa estar correndo tudo ok. Aí dentro da nossa dinâmica a gente pensa, agora é o momento correto de eu estar na igreja servindo, porque eu deixei de fazer o que eu estava fazendo de errado, eu parei de frequentar os lugares que eu frequentava que não agradava ao Senhor, e agora é o ideal para eu estar servindo dentro da igreja com os irmãos. E isso é um grande erro, porque o inimigo da nossa alma, a especialidade dele é nos acusar. E Paulo, Romanos capítulo 8, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quem já foi aí de fora, ou quem já passeou aí fora por algum instante, sabe que para você voltar a caminhar, voltar a estar diante do altar do Senhor é uma luta terrível. Você fala assim, ó, hoje eu vou na igreja. Acontece um imprevisto, acontece uma luta, acontece um desânimo. Tinha um colega meu que todo domingo eu ligava para ele, eu falava com ele, rapaz, ó, hoje tem culto. Mas eu ligava depois da EBD assim, né, por volta de meio-dia, 1h. Aí ele, pastor, já gelei, tô no pagode, não vai dar para eu ir não. Aí eu comecei a chamar mais cedo. Antes de ir para a EBD eu já ligava, tô falando antes do dia começar para você, e não vai arrumar ideia não, esteja aqui. Porque dentro da nossa cabeça temos que ser perfeitos para estar aqui dentro. Mas o dia que isso acontecer, Jesus vai me levar e vai te levar. Porque nós vamos tirar todo o mérito de Jesus em relação à nossa salvação. Porque o dia que eu achar que eu tenho condição de estar aqui dentro, eu estou falando, Senhor, eu não dependo do Senhor. Eu não dependo da tua graça, porque eu estou aqui dentro, porque eu estou fazendo tudo correto. Eu estou vivendo uma vida de santidade, eu sou melhor que ele, eu sou melhor do que ele, então eu tenho condição de chegar à mesa. Se a gente não tiver o entendimento da graça e da misericórdia do Senhor, por algum motivo ou vaidade nós vamos achar que nós temos condição de estar aqui dentro. Mas se estamos aqui dentro hoje, porque um dia o Senhor viu graça em nós e nos alcançou com a sua misericórdia. Quantos creem dessa forma? O texto diz que Jesus nos amava quando éramos ainda pecadores. Então não há mérito em cada um de nós para estarmos aqui, porque o que merecíamos era o inferno. Pastor Demétrio uma vez falou comigo assim, Elielto, é como se todos nós estivéssemos indo numa fila em direção ao inferno, e Jesus, pela sua graça, nos tirou daquela fila e colocou no caminho do céu. Então Pedro era essa pessoa. Pedro era aquele camarada que ele não tinha máscaras. Por vontade de fazer o bem, por vezes ele se equivocava. Por vontade de fazer o certo, por vezes ele errava, mas ele estava sempre pronto a ajudar o mestre. E Lucas 5 fala do início do ministério de Pedro, quando numa noite que não foi muito boa, numa noite que não saiu como ele esperava,
Foi uma noite que antes de ele ir trabalhar, Pedro tinha uma empresa de pesca junto com João e Tiago. Eu imagino ele falando para sua mulher, que Pedro era o único casado dos discípulos: amor, estou indo pescar. Quando eu voltar, você pode marcar a manicure. Amor, estou indo pescar. Quando eu voltar, você pode ligar para o salão e marcar a hora do cabelo, porque eu vou voltar com provisão para a gente. Eu imagino o Pedro falando com a sua esposa: me aguarda, que amanhã logo cedo, quando eu chegar, a gente vai dar um passeio. A gente vai comer um negócio diferente, porque eu vou buscar alguma coisa de sustento para nossa casa. Imagino eu saindo, Pedro saindo em direção ao seu trabalho, e os comerciantes: Pedro, e aí, tem peixe para a gente hoje? Igual a feira aqui vendendo peixe. Pedro falando assim: ó, eu estou saindo, quando eu voltar eu passo aqui e deixo o peixe fresco para vocês. Faça até uma promoção, se vocês levarem muita coisa. E sai Pedro para pescar. E algumas pessoas retornando, e algumas pessoas aguardando Pedro retornar com o resultado da pescaria. E o texto de Lucas 5 diz que Pedro pescou a noite toda. E naquela noite, os peixes fugiram de perto de Pedro. E quando alguém diz melhor essa frase: e aquela noite, Jesus queria ter um encontro com ele, e tira os peixes de perto de Pedro. Sabe por quê? Por vezes, se o barco está cheio de peixe, não tem lugar para Jesus na tua vida. Está cheio de peixe. Não tem lugar para Jesus, porque o barco está cheio de peixe. Senhor, eu não tenho tempo. Tem muito peixe para cuidar. Eu não tenho tempo para o Senhor. Sabe o que Jesus faz? Ele esvazia o barco. Ele tira os peixes para te desacelerar um pouquinho. Porque Ele precisa ter um tempo a sós contigo. Muito peixe, você não tem tempo para Ele. Ele esvazia o barco, porque Ele precisa de um tempo contigo. De repente a sua pergunta: Senhor, por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo. Ele marcou um encontro contigo. Um encontro foi marcado. No barco cheio, esse encontro não iria acontecer. Não ia. Então ele esvazia o barco. E Jesus, depois de pregar toda a multidão, Jesus, depois de ensinar toda aquela multidão, ele vai até o barco de Pedro, tendo dois.
Você me empresta seu barco? E chega a ser irônico, por vezes, o modo que o Senhor trabalha com a gente. Ele esvaziou o barco. Quando você está precisando de uma ajuda, Ele te usa para ajudar outro. Jesus chega para Pedro e diz: você me empresta o seu barco? Pedro lavando as redes. Como se Pedro dissesse: se fosse eu, minha noite já foi ruim. O dia não foi produtivo. Foi péssimo. Tem outros barcos aqui. Manda outro, eu não. Você está arrebentado. Você está orando a Deus, pedindo para Deus enviar alguém para orar por você. Você chega na igreja: Senhor, fala comigo, fala comigo. O Senhor fala com quem está do lado, fala com quem está do outro. O pregador desce, vai lá atrás, fala com quem está atrás da pilastra. E Deus não usa ninguém para falar contigo. Quando ainda no final Ele não fala assim, ó, vai lá e ora por aquela pessoa ali. Vai lá e abraça aquela pessoa lá. E você diz assim: eu estou quebrado, eu estou precisando de um abraço. Como é que eu vou abraçar alguém? Jesus chega para Pedro e diz: empresta teu barco. E Pedro, olhando e observando Jesus abençoar outras pessoas, Jesus curar outras pessoas, Jesus ensinar outras pessoas, e ele sentado, lavando a rede de um dia ruim. Jesus abençoando a todos, e ele numa noite frustrada, usando o instrumento dele ainda. Nenhum momento Pedro abre a boca. E logo após esse sermão terminar, aí Jesus vai até Pedro e diz: Pedro, agora você vai no mar alto, lança a rede do outro lado. Pedro diz: eu pesquei a noite toda. Agora ele se justifica: não peguei nada, mas segundo a tua palavra. Quem tem uma palavra do Senhor aqui? Uma palavra é o que você precisa. Uma palavra. Eu não pesquei nada. Obrigado. Mas segundo a tua palavra, de dia não é hora de pegar peixe. Quem pesca sabe. Eu vou voltar e lançar as redes. Continua na posição. Sai da posição não. Senhor, mas eu não vejo nada acontecer, parece que só piora. Continua na posição. Uma hora a tua hora chega. Uma hora Jesus entra no barco. Uma hora Jesus dá uma palavra. Uma hora o milagre é alcançado. Mantenha a posição. Não existe tempo para reclamar. Não existe tempo para chorar. Jesus está vendo a tua luta. E uma hora Ele dá uma palavra. É o que nós precisamos. Uma palavra. Uma palavra. Uma hora chega. Mas continue. Enquanto não chega, você ajuda aqueles quem o Senhor está te enviando. Lança fora não. O Senhor está te capacitando. Então o Senhor tem te enviado pessoas. Minha amiga, pode me ajudar? Meu amigo, pode me ajudar? É o teu barco que Ele está usando emprestado. Tem barco aqui que o Senhor pode usar emprestado?
está usando teu barco. Através da tua vida, ele abençoa outros. E a bênção vai chegar em você já já. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. E seguindo então, Jesus fala para Pedro: Pedro, agora você não vai ser mais pescador de peixe. Agora você vai pescar homens. Senhor, mas sou indigno. Eu sei, Pedro, mas sou eu que te purifico. E quando o Senhor dá uma ordem e diz a Pedro que ele é pescador de homens, ele está nos ensinando aqui que existem diversos tipos de pesca. De repente você não tem a oportunidade de pegar esse microfone aqui, que algumas pessoas chegam a brigar por ele. Mas você está pescando com anzol lá na tua empresa, quietinho. De repente você está pescando com anzol lá no teu trabalho. Ele falou pescador de homem, ele não falou quantos homens. Teve uma cruzada que foi feita, parou os Estados Unidos e uma pessoa aceitou Jesus. De repente quem organizou falou assim: poxa, um movimento desse para uma pessoa. Depois de alguns anos, essa pessoa que aceitou Jesus voltou ao organizador da cruzada. E quem foi essa pessoa? Billy Graham. Só o Billy Graham, maior evangelista do nosso século aqui. Uma cruzada organizada e uma pessoa entregou a vida para Jesus. Então de repente você está lá no cantinho da tua casa, na pia, lavando louça e falando: filho, não faz isso não, Jesus te ama. De repente teu marido aborrecido saindo para o trabalho, você: amor, te amo, vai com Jesus, que o Senhor te guarde. E através da tua atitude, o Senhor está salvando tua casa. Através da tua atitude, o Senhor está salvando a tua família. De repente não vai vir multidão na tua mão. Noé pregou o que pregou para salvar somente sua família. A pregação de Noé salvou somente a família dele. Então o Senhor chamou. Tem gente que pesca de bomba, é muito peixe de uma vez. Tem gente que pesca de rede, mas tem gente que está com anzol, quietinho, um peixinho de cada vez. Um peixinho de cada vez. Tem peixinho que é difícil, né? Você está 2 anos, 3 anos e o peixinho está lá, mas uma hora ele vem. Aí tem uns pregadores que são bobos ainda, que falam assim: ó, preguei hoje e tantas vidas entregaram para Jesus. Preguei hoje, tantas almas aceitaram Jesus. Como se fosse resultado apenas do que ele falou. Mas não sabe ele, que eu já peguei isso aqui, que tem um lá no trabalho que está mais de 5 anos falando com o cara: Jesus te ama, sai dessa vida, Jesus tem um projeto para você. Aí eu já cheguei antes do culto, uma pessoa lá atrás, sentada lá atrás, ó, perto da escada. Eu: rapaz, está aí hoje? Eu já vim decidido a entregar minha vida para Jesus. Não tinha nem começado o culto, ele falou: quando fizer o apelo eu vou lá na frente. Então ser bobo, não fica com esse negócio de não, eu preguei, quando eu prego acontece, o céu vira e tal. Esquece isso. Só faz o que o Senhor mandou você fazer. E dando seguimento ao chamado de Pedro, de forma intensa como ele era, Jesus diz assim em Mateus 10: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que está no céu. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus já tinha ensinado isso lá atrás. Então Mateus, já um pouquinho mais à frente, capítulo 16, versículo 13, quando os discípulos começam a conversar entre si, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou?
Aí uns falam assim, ó, uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, alguns chegam a dizer que é Jeremias ou outro dos profetas. E Jesus, perguntando os discípulos, diz: e vocês? Quem dizes vocês que eu sou? Aí tem alguém que ainda diz assim, ó, eu não quero saber o que os outros pensam de mim. Eu só quero saber o que Deus pensa ao meu respeito. Isso aí já era para dar um medo na gente, né? Eu quero saber o que Deus pensa ao meu respeito. Mas só que a Bíblia nos ensina também e diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Então não adianta nós sermos crente somente aqui dentro da igreja. O próprio Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? E fica uma pergunta para a gente: como a sociedade está nos enxergando? Quem eles dizem que nós somos? Como você é visto no seu trabalho? Em casa, como você é visto? Quem eles dizem que você é? Tinha o profeta que passava para lá, para cá, todo dia, não era isso? Eliseu ia, voltava, não abriu a boca. Um casal observou a ida e a volta do profeta. O profeta nem sabia que estava sendo observado. E o que aquele casal disse? Ali vai, sem abrir a boca, sem rodar, sem falar em mistério, sem pular. Só com a sua postura. Então temos sim que nos preocuparmos como está o nosso testemunho aí fora. Tem que existir essa preocupação. E quando Jesus pergunta aos seus discípulos, Pedro, tomando a frente dos outros, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era diferente, não tem como. Tem pessoa que incomoda com o seu ministério, mas você é diferente. Deus te entregou algo que não entregou para ninguém. É você que tem. Você entende? E Pedro, tomando a frente, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, olhando para Pedro, diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. E eu também te digo, não é isso? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos aqui, 2026 anos depois, estamos aqui, 2000 anos depois, estamos de pé, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não prevalece. Perseguição, a igreja ficou de pé. Coliseu ficou de pé. César ficou de pé. Herodes ficou de pé. Não prevalece. Agora, só a título de conhecimento, tá? Sobre essa pedra que foi falada aqui, não é sobre Pedro não, tá? Só para a gente não confundir essas coisas. Tem alguns que falam aí, não vou citar nome de denominação. Não, é sobre Pedro que a igreja foi fundada. Já ouviram isso? Não é sobre Pedro. É sobre a declaração que Pedro trouxe. Qual foi a declaração que Pedro trouxe? Tu és o... Então, sobre o que foi fundada a igreja? Cristo. Sobre a declaração que ele trouxe. Entende? E a gente segue. Agora, o interessante, que o Senhor, dando continuidade, fala para Pedro: Pedro, tu és fragmento de pedra. E diante disso, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Deus te deu o poder para ligar coisas, e te deu o poder para desligar coisas.
Então hoje, no mundo espiritual, eu desligo toda palavra contrária sobre a sua vida. Eu desligo toda palavra contrária sobre o teu ministério. Eu desligo no nome de Jesus toda palavra contrária lançada contra você. No nome de Jesus, não vai prosperar. Quantos recebem essa palavra? O seu lar é lar de bênção. A sua vida vai ser e é uma referência do céu. Do céu. Palavra de maldição não chega. Palavra contrária não chega. Obra de macumbaria não pega, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, está sobre a minha casa, está sobre a tua casa. Não pega. Pega não. Não pega. A gente participou de uma oração certa vez que o Senhor nos permite viver alguns momentos. E naquele exato momento que a gente estava orando, Deus usou uma pessoa que Ele usa cada um da forma que Ele quer, de forma extravagante por vezes. E quando nós estávamos orando, foi mostrado que tinha sido feito um trabalho para 3 pessoas. E dentro desse trabalho, de um copo que tinham colocado, 3 copos, um copo com uma uva dentro. E Deus revelou aquilo, que aquele com a uva dentro era para tirar a vida daquela pessoa. E começou aquela batalha ali, que você pensa que você está orando 10 minutos, quando foi ver, passou 3 horas, 4 horas e está ali. E Deus usando essa pessoa, e a pessoa batia no chão e falava, não vai acender. Usava, batia no chão, não vai acender. Não vai acender, não vai acender. E por final Deus deu o livramento. Eu tenho um amigo, pastor, que ele já foi do candomblé. E eu perguntei a ele o que era isso. Ele, rapaz, então agora eu estou tendo entendimento. Que quando eu estava na beira da pista e tentava acender a vela, não acendia. Não tinha vento nenhum, não tinha vento, não tinha árvore mexendo, não tinha nada. Eu tentava acender, não acendia. Eu tentava acender, não acendia. Agora eu sei que era um crente que estava orando. Era um crente que estava buscando. Então, só para você ter assim um entendimento claro, não existe briga entre céu e inferno. Não é Deus com uma espada brigando com o diabo para ver quem vai vencer, não. Todo o poder foi me dado, Jesus disse. Não é um pedaço do poder, todo o poder foi dado ao nosso Jesus. Então não existe essa briga. É quando ele falar, para, não toca, não toca, acabou. Entende? Então, diante disso, nós entendemos aqui que o Senhor também liberou sobre a tua vida o poder de ligar e o poder de desligar coisas. Você entende? Então, palavra contrária, recebe não. Eu desligo, não recebo isso aqui. Eu não recebo. Você entende? Está na tua mão isso. Aí a gente fica aí de oração em oração, subindo um monte, descendo, mas por vezes um discernimento nos falta. Tem gente que fala um monte de coisa e você recebe tudinho. Eu recebo. Quando no mais você nem escuta o que está sendo profetizado. A pessoa diz assim, ó, assim diz o Senhor, aí você... Aí acabou a profecia, não ouvi nada, não entendi nada que foi falado. Você tem que ouvir, para ver o que você está recebendo ou não. Entende? Agora, para a gente correr aqui, se você tiver com a tua Bíblia aberta, você vira só a página assim, ó, de Mateus 16, 33, Mateus 16, 17, logo depois dessa declaração de Pedro, Jesus falar que ele era Pedro, não, Mateus foi o texto que a gente leu agora, sobre a declaração de Pedro. Aí Mateus 16, 17, diz sobre esse texto que nós lemos agora, e virando uma página, Mateus 16, 33, é interessante que Jesus, falando sobre tudo que ele iria passar,
sobre o projeto de salvação, sobre os seus sofrimentos. Quando Jesus conversa com seus discípulos sobre isso, o mesmo Pedro, que ali atrás disse, Jesus liberou sobre ele: tu és Pedro, e sobre essa declaração que você deu, eu vou constituir a minha igreja. Uma página depois, Jesus, quando começa a falar do plano de salvação e dos sofrimentos que ele passaria, aí Pedro achando que está com moral já, né? Não, estou com moral. Jesus falou comigo na frente de todo mundo, me deu uma palavra na frente de todo mundo, agora eu sou o cara. Pedro se sente no direito de repreender a Jesus. Quando Jesus começa a falar do plano do sacrifício, uma página depois, Pedro começa a falar com Jesus: não, mestre, nunca vai acontecer isso, não vamos permitir que isso aconteça, o Senhor não pode passar por isso. Mas não tinha dois tempos com Jesus, né? Na hora Jesus olha para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você emprestou tua boca agora para Satanás te usar, Pedro. Eu imagino Pedro arregalando o olho. Uma página antes, tu és Pedro, e sobre a declaração, vou constituir a minha igreja. Uma página depois, quando Pedro deixa a vaidade entrar, deixa o ego entrar, acha que pode falar e fazer o que quiser, para trás de mim, Satanás. O texto antes, Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Pai que te revelou. Um texto depois, para trás de mim, Satanás. Cuidado com a vaidade. Cuidado com o ego. O Senhor tem te entregado coisas, mas lembra que o vaso é de barro. Será que é à toa que o vaso é de barro? É de barro. Cuidado com a vaidade, senão ele quebra tudo, hein? Ele quebra tudo, aí você, por que eu estou passando? Ele está quebrando para fazer um vaso novo. Vaidade entrou, orgulho entrou, ele quebra o vaso para fazer um de novo. Cuidado. Seguindo o texto, Lucas 22, 32, eu estou fazendo um paralelo dos evangelhos. Lucas 22, 32, Jesus olha para Pedro, olha como ele era intenso com Jesus. Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Mas eu orei, Pedro. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. O Senhor, Ele está falando que o dia mau vai chegar na vida de Pedro. Mas esse dia mau não vai te derrubar, não. O Senhor, através do Espírito Santo, está intercedendo por nós. Você não vai parar. O dia mau não vai derrubar, porque o Senhor está intercedendo por cada um de nós. Pedro, eu orei para que a tua fé não se desfaleça. Não desfaleça. E um conselho Jesus dá a Pedro: quando você se converter, Pedro, se avisa aos seus irmãos sobre tudo que eu fiz na tua vida. E Pedro, bobo, inocente do jeito que era, igual a gente: Senhor, todos podem te abandonar. Se você está com a Bíblia aberta, você está lendo isso. Mas eu estou pronto para morrer por ti. Jesus olha: Pedro, antes de o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Eu não, eu vou até o final com o Senhor. Quantas promessas a gente fez e não cumpriu? Não vou fazer, não vou falar, vou voltar atrás, vou pedir perdão, vou consertar. E continuamos vivendo da nossa maneira e do nosso jeito.
como se falasse: Senhor, fica aí de lado que isso aqui eu resolvo. Senhor, fica aqui do lado que eu sei como fazer. E o Senhor está olhando para você e falando: você não sabe de nada. Você até fez um plano aí para a tua vida, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Da boca do Senhor vem a resposta final. Jesus alerta Pedro. E depois eles seguem para orar no Getsêmani. E é quando Jesus diz aquela frase quase célebre, né? Vigiai, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Então ele está falando: vigie, ore, para que não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus começa a orar em Mateus 26, 39, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E esse é um texto que parece que só servia para Jesus, não cabe para mim nem para você. Porque eu quero que seja feita a minha vontade. Quando? Agora. O próprio Jesus diz: Pai, eu quero isso aqui, que passa de mim esse cálice. Mas se não for possível passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E aqui era a separação entre Deus e Jesus na cruz, por causa dos meus pecados e dos seus. Isso que o Senhor não suportaria. O que ele estava pedindo, ele não estava correndo do sacrifício da cruz, mas ele sabia que era o único momento que teria a separação entre ele e o Pai. Quando ele na cruz recebe o peso nas suas costas do pecado da humanidade. E a única coisa que faz separação entre Deus e os homens é o quê? Então Jesus diz: mas não seja feito o que eu quero fazer, mas sim o que o Senhor quer. Que seja essa a nossa oração também. O Senhor não está te limitando de falar o que você deseja. Você pode até pedir, mas fala: Senhor, eu quero isso, mas que seja feito o que o Senhor quer da minha vida. Não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Jesus acaba de orar, volta aos seus discípulos, e já estamos encaminhando para terminar. E os seus discípulos estão dormindo. Jesus, olhando para eles, diz: vocês não podem vigiar comigo apenas 1 hora? Eu não pedi uma vigília, uma madrugada toda até o dia amanhecer. Eu pedi 1 hora. 1 hora vocês estão falando que é muita coisa e não suporta e começaram a dormir? Chega o traidor, chega os soldados, por 30 moedas de prata. Judas entrega a Jesus. Por 30 moedas de prata, Judas entrega o amor. Por 30 moedas de prata, Judas revela o seu caráter. E se a gente não tomar muito cuidado, a gente está substituindo essas moedas de prata por alguma coisa. Por 30 moedas de prata do sono, da preguiça, eu estou trocando o Senhor. Por 30 moedas de prata, eu mudo a mensagem no altar para falar o que a igreja quer ouvir, não o que ela precisa ouvir. Por 30 moedas de prata, eu canto o que está na moda ser cantado, mesmo que não tenha um pingo de adoração ao Senhor. Por 30 moedas de prata, eu troco por uma mesa que vai denigrir a imagem da igreja. 30 moedas. Judas vende ao mestre. Jesus então é levado à casa do sumo sacerdote.
Comecem então o seu julgamento. E no quintal da casa existia uma fogueira. Lucas 22. Existia uma fogueira. E fala-se que Pedro estava tão perto, acompanhando todo o julgamento do Senhor de longe. Perto e ao mesmo tempo longe. E naquela fogueira, Lucas 22, a partir do 54, uma criada diz: tu és como ele. Primeiro, não, eu não sou. Depois um homem diz: tu fala como ele. Não, eu não falo. E o texto diz assim, ó, versículo 59. E passada 1 hora. Quanto tempo passou? Quanto tempo passou? O terceiro homem diz: você fala igual ele, você anda, você veste, você come, você senta, você é um deles. Eu não sou. O galo canta. Quantas horas passou? E passada quase 1 hora. Agora você quer ver o engraçado? Jesus orando no monte, o texto diz que depois de quantas horas ele foi falar com os discípulos? 1 hora. E Pedro junto com os outros discípulos estava fazendo o quê? Dormindo. 1 hora na presença não aguenta. Culto chato, louvor chato, esse culto quem está dirigindo não estou de acordo, essa palavra não foi para mim, fulano que estava aqui não veio, era para ouvir. 1 hora diante do Senhor é um sacrifício. Entendeu? Quem está entendendo? 1 hora na fogueira, você nem viu o tempo passar. Nem viu o tempo passar. 1 hora no passeio, não vi. No shopping, não vi. Na praia, não vi. 1 hora para ir daqui para a região dos lagos. É rápido. 1 hora na igreja, culto de novo. Todo dia culto, esse negócio de ADS não para, está me matando. Todo dia na igreja. 1 hora reclama aqui dentro, nós reclamamos. 1 hora na fogueira, vi nem o tempo passar. Mas eu posso te falar uma coisa? A mesma fogueira que te abraça é a mesma que vai te caguetar. A fogueira que acolheu a Pedro quando ele estava se escondendo foi a mesma que iluminou o teu rosto. E quando o rosto foi iluminado, falou, revelou quem Pedro era. Tu era um dele. Você já viu por vezes, já aconteceu comigo, não posso falar que não aconteceu. Aquilo que te envolveu para você fazer o errado, você cedeu. E aquele mesmo amigo que te convidou para fazer o errado, foi ele que falou para você depois: mas você não é crente? Não era para estar aqui fazendo isso não. Só comigo que aconteceu ou já aconteceu com mais gente? Não, vamos embora, vamos fazer, tem nada de errado não, vamos embora. O abraço acolhedor da fogueira. Mas a mesma fogueira que te abraçou foi a mesma que te apontou depois e te acusou. Quando Pedro nega 3 vezes, o texto diz que ele chora amargamente. Ele chora amargamente. Jesus foi preso, julgado, passa a sexta do sofrimento, o sábado do silêncio,
e o domingo da ressurreição. Todos foram embora, ficaram só João. Ficou só João e junto com a mãe, Maria. Que assim diz Jesus: agora é a tua mãe, cuida dela. E o resto, fugiu todo mundo. Lembrando, sabe de quem? Adão, lá no Éden. Ele pecou, fugiu e se escondeu. E Deus estava onde? No virar da tarde. No mesmo lugar. Adão, onde você está? Os discípulos, e principalmente Pedro, peca e nega Jesus e foge. Mas isso fica um aprendizado para a gente. Quando chegar o momento que nós falharmos, não corre de Jesus não, corre para perto dele. Ele está no mesmo lugar te aguardando. Nenhum momento ele fala: Adão, não vou mais aparecer. Ele estava no mesmo lugar do encontro todo dia. E a pergunta foi: Adão, onde você está? Pedro chora amargamente. E a gente começa a entrar aqui no capítulo 21 de João, aonde Pedro diz: acabou para mim. Não tem mais solução. Eu neguei o mestre. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E quando Pedro toma essa atitude, os outros discípulos também falam: também nós vamos voltar a fazer o que fazia antes. Pega as redes lá. Vamos voltar à pescaria. Você pensa que não, tá? Mas tem um monte de gente se inspirando em você. Você pensa que não, mas tem um monte de gente falando bem de você também. Não tem gente só falando mal não. Você pensa que não, mas tem gente por aí te elogiando também. Tem gente que ri quando lembra de você, do teu nome. Não tem gente só falando mal de você não, tem gente que se inspira em você. Enquanto você está de pé, você tem servido de inspiração para outras pessoas. Quando Pedro resolve parar, os outros discípulos param junto com ele. Mas só que Jesus diz o que no texto que nós lemos? Avisa os discípulos e E agora a resposta. Por que avisa os discípulos e a Pedro? Pedro também não era um discípulo? Essa foi a pergunta que eu fiz. Pedro era um discípulo, mas devido ao seu erro, ele não se sentia mais um discípulo. Mas o que você fez não define quem você é. Escuta isso. Você gravou isso aqui? Você gravou isso que eu falei? O que você fez não define quem você é. O diabo está usando alguém para te chamar pelo nome do teu pecado, mas o Senhor Jesus te chama pelo teu nome e diz: tu és meu filho, e nenhuma arma preparada contra você vai prosperar. O diabo te chama pelo teu pecado, e o Senhor te chama pelo teu nome. Filho e filho amado. Filho e filho amado. Provérbios nos orienta dizendo: aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Parênteses aberto. Arrependimento é diferente de remorso. Me explica melhor isso aqui, para você entender. Remorso. Judas. Qual foi a atitude dele? Se enforcou. Arrependimento. Pedro chorou amargamente. Melhora para mim. Remorso.
Eu não estou arrependido pelo que eu fiz, eu tenho remorso devido à consequência que eu estou encarando pelo erro que eu cometi. Arrependimento é como se você falasse: Senhor, se eu tivesse uma outra oportunidade, eu faria diferente. Quantos entenderam aqui? O Senhor está nos visitando essa manhã com arrependimento. E a nossa oração é: Senhor, nós choramos, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós te negamos, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós te traímos, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós te trocamos por outras coisas, nos perdoa. E nós estamos declarando: se eu pudesse fazer, eu faria diferente. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero fazer tua vontade. Que a minha vida seja a tua vida. Pode cantar. Eu quero uma minha fazer tua chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, a ti o farei. Me dá mais uma chance.
Pedro, quando ele toma a atitude que ele achava correta, ele volta a pescar. Mas mais uma noite ele não pega nada. Não tem nada para você lá no passado. Não tem nada para você lá no passado. Pedro tenta voltar a fazer o que fazia antes, mas o Senhor te chamou para algo maior. Não tem nada para você lá no passado. Nada. Não tem. Pedro tenta voltar no passado e o texto diz, e ele não pega nada. Depois de uma noite frustrada, sem Jesus, lavando as redes de novo, vem alguém caminhando pela areia. Depois de uma noite frustrada, sem Jesus, pensando que não tinha mais jeito, vem alguém caminhando pela areia da praia. E aquele para, olha e diz: jogue a rede do outro lado. Eles olhando um para o outro, João e Pedro diz: Pedro, é o mestre. Pedro, reconhecendo a voz do Senhor, ele foi do jeito que ele estava. Senhor, eu não quero mais negar quem eu sou. Eu não quero mais negar o teu nome. Jesus, ele tem essas coisas. Ele tem um jeito de falar contigo que só você conhece. O culto por vezes foi tranquilo, simples, um monte de gente pensando que Deus não falou nada. Você quietinho no teu canto de cabeça baixa. Você saiu daqui renovado, você falou: o Senhor falou comigo hoje. Porque Ele tem um jeito de falar contigo que só você conhece. A mesma ordem que o Senhor liberou em Lucas 5, jogue a rede do outro lado, o Senhor libera em João também 21, jogue a rede do outro lado. E ali Jesus prepara uma fogueira e ainda fala para eles: traz um peixe aí que vocês pescaram e vão comer um peixe. E através de uma pergunta o Senhor restaura a vida de Pedro. E aqui eu encerro. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Teu chamado está lá aguardando. Teu pecado não anulou o teu chamado. E por último, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Agora o interessante aqui é que Jesus, ele usa o amor agapau. Pedro, tu me amas? E Pedro responde com o amor filéu, como se ele falasse: Senhor, o meu amor é limitado. Senhor, o meu amor não é suficiente. É como se Pedro, para a gente entender, dissesse: Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto do Senhor. E é como se Jesus dissesse por último: Pedro, tu gostas de mim? Você me ama limitadamente? Do jeito que você me ama, Pedro? E é como se o Senhor dissesse: eu aceito o teu amor incompleto, porque só vai ser completo em mim. E Jesus restaura a vida de Pedro. E o mesmo Pedro que negou a Jesus, agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando falaram: eles estão bêbados a essa hora do dia. Eu imagino uma crise em Pedro, quando todo mundo começa a falar que eles estavam bêbados com o derramamento do Espírito Santo. Mas Pedro conhecia o que Joel já tinha dito a respeito disso. Eu imagino Pedro lá de novo: eu vou negar outra vez? Eu vou ficar quieto outra vez? Mas Pedro diz: dessa vez não. Dessa vez não. Eu aprendi com o meu erro. Eu imagino Pedro metendo a mão no banquinho e dizendo: não tem ninguém bêbado.
Isso aqui o profeta Joel já nos alertou dizendo: e nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a igreja, derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Mais de 3.000 almas se converteram a Senhor Jesus através da pregação de Pedro. Tem um ministério para você viver. Esqueça o passado. Se tiver que arrepender, arrependa. E viva para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família e seu ministério. No nome de Jesus. Deus abençoe. Você que pode, aplauda o Senhor essa manhã.